a gente vai falar um pouquinho sobre a fase oral, que é uma das fases do desenvolvimento na infância, do desenvolvimento infantil, e a gente vai falar à luz da psicanálise, um pouquinho sobre o que o Winnicott fala pra gente, né, sobre essas fases do desenvolvimento. Então a primeira fase é a fase oral, e ela vai desde o nascimento do bebezinho recém-nascido até mais ou menos 1 ano e meio de idade. Por que a gente chama de fase oral? Um dos motivos, você com certeza já viu, se você já teve ou tem uma criança em casa, é porque é uma fase onde a criança coloca tudo na boca, né? Tudo vai à boca, o brinquedo, a comida, o paninho, a mão dela, a sua mão, tudo essa criança tenta levar até a boca. Por que ela faz esse movimento? Um dos motivos é porque o cérebro dela ainda não está totalmente amadurecido, ele ainda vai crescer, ainda vai desenvolver, ainda vai amadurecer, né? E nesse momento, a capacidade da criança de perceber os objetos se dá muito melhor pela boca, pela língua, do que pelas mãozinhas dela, que ainda nem tem uma boa coordenação para pegar, por exemplo, se é um bebezinho pequenininho, né? Então, ela vai levando tudo isso à boca. O que acontece de muito importante, subjetivamente também, nessa fase? E por que a gente fala dos neurônios espelhos? Bom, neurônios espelhos são uma classificação de neurônios, né, que todos nós temos, e que a gente sabe que ele é muito importante para a nossa aprendizagem motora, partindo apenas da observação. Como é que ele foi descoberto? Estava sendo feita uma observação, um laboratório com macacos, esses macacos estavam lá dentro, isso aí vocês podem ler em alguns artigos, estavam dentro do laboratório e aí um dos cientistas entrou na sala para apanhar algo que tinha caído no chão. Quando o cientista abaixou e pegou esse algo que tinha caído, eles viram lá nas imagens da ressonância que ativaram os neurônios motores desse macaco. Mas como que como foram ativados os neurônios motores se esse macaco estava parado, estava apenas observando? E aí eles começaram então a pesquisar e a entender que existe uma aprendizagem motora, uma ativação motora a partir da observação. Então, a gente vê, é muito comum a gente ver bebezinho pequeno, quando a gente fica ali brincando, falando, fazendo careta para o bebê, ele começa a imitar. Então, por exemplo, você tem um bebê ali de 3 meses e você dá a língua para ele e ele te dá a língua de volta. E a gente se pergunta, gente, mas como é que esse bebê sabe, né? Como é que ele entendeu esse movimento que eu fiz? Como é que ele está repetindo? Ele sabe onde é que está a língua dele? Enfim, tudo isso se dá também pelos neurônios motores. Então, nessa fase, a gente vai ter o bebê começando a criar características próprias, começando a criar algo que vai parecer, que vai desenvolver para uma identidade, para uma personalidade. Ele está observando tudo que chega perto dele, né? Então ele observa quando a gente abaixa para falar com ele, abaixa e faz careta e brinca, e ele começa a aprender também esses movimentos, esses trejeitos, e ele vai começando a criar uma capacidade de vínculo. Ele está ali recebendo um grupo de pessoas que costuma ser o mesmo nessa fase, muito mais a mãe, em algumas famílias muito mais o pai, ou muito mais a babá, costuma ter um cuidador que vai estar na maior parte do tempo com esse bebê. Então ele começa a criar uma diferenciação pela voz, pelo cheiro, pelo jeito que a pessoa balança, né? De repente a mãe vai balançar o bebê assim para dormir e o pai vai balançar mais assim, mais quicando, né? Então ele começa a diferenciar as pessoas por toda essa gama de informações. E ele começa também a aprender esses trejeitos. À medida que vai crescendo, a gente vai vendo isso mais nitidamente. Então é comum, por exemplo, a gente falar, nossa, ele pisca igualzinho o pai. Ou então, nossa, ele franze o nariz igualzinho a mãe. Ele sorri igualzinho a tia. Justamente, esses trejeitos vão sendo criados também pelos neurônios motores. É muito inconsciente. E já deve ter acontecido com você também, quando você fica muito perto de uma pessoa nova, convivendo muito com uma pessoa nova na sua vida, um professor, uma amiga nova, você acaba copiando
inconscientemente algumas coisas também, alguns trejeitos, um jeitinho de falar, uma gíriazinha que a pessoa sempre fala, enfim. A gente começa aí incorporando isso na nossa personalidade, na nossa fala e tudo mais. Tá? Então, a gente está falando aqui um pouco dessa fase oral, onde existe uma maior ativação desses neurônios dos espelhos, justamente porque a criança está numa fase em que ela precisa aprender tudo, capturar o máximo de informações que ela tem, para ela ir crescendo e criando os movimentos, a fala que vai começar a vir e tudo mais. Tá? Nesse momento, então, a gente tem essa criação da subjetividade. Começa a se criar. Claro que a subjetividade vai ser moldada ao longo da vida inteira, né? Mas é nesse momento que a gente está definindo ali a capacidade da criança, por exemplo, de fazer vínculo. Então, a gente fala que hoje existe um movimento muito grande de bebês sendo colocados na creche em período integral já a partir dos 6 meses de idade. A gente sabe que isso é muito necessário para muitas famílias e não cabe a mim nem a ninguém julgar essa necessidade, tá? Só que existem algumas consequências, vamos dizer assim, né? Para qualquer coisa que se vive existem consequências. E se esse bebezinho que ainda está nesse período de criação de vínculo, de está começando a formar os seus trejeitos, as suas maniazinhas, a sua fala, o seu tom de voz, tom de falar, se vai falar de uma maneira mais expansiva, igual a mãe, ou mais tímido, igual o pai, ou vice-versa, enfim. Se esse bebezinho está ali numa creche, de repente uma creche onde todas as caminhas têm o mesmo lençol, com a mesma cor, com o mesmo cheiro, onde todas as crianças comem a mesma papinha, com o mesmo tempero, a gente acaba tendo uma despersonalização, né? E em algumas creches, a gente tem muitas cuidadoras, muitas berçaristas, uma troca muito frequente, né? Tanto ao longo dos turnos quanto ao longo do ano, e isso traz uma diminuição nesse afeto tão necessário nessa fase até 1 ano e meio, que é mais ou menos o tempo que dura essa fase oral, que é justamente esse período onde a criança está começando a se construir. Se nesse período essa criança se estabelece muito bem, subjetivamente, se ela tem pessoas com uma referência mais forte, um cuidador mais presente nessa fase, seja a mãe, o pai, a babá, a avó, enfim, ela amadurece essa capacidade de vínculo subjetivo, ela amadurece um pouquinho desse início da identidade dela, e mais pra frente, ao longo dos anos, ela vai conseguir generalizar esse sentimento de vínculo e de criação de identidade. Do contrário, se nesse período ela não tem todo esse afeto, toda essa personalização do paninho dela, com o cheirinho dela, a comidinha com o tempero da mãe ou da babá, na mesma pessoa, a preferência dela, qual desenho que ela gosta de ouvir, qual música que essa família costuma botar para ela ouvir. Se ela não tem tudo isso, ela acaba sofrendo um pouquinho uma despersonalização que vai trazer algumas consequências ao longo da formação dessa criança, tá? Então, isso é um pouquinho do que a gente vê na fase oral, que é essa fase. Um aspecto mais subjetivo é isso que a gente tem um pouquinho, resumidamente, para falar, tá? E depois disso a gente tem a fase anal, a fase fálica, que a gente vai poder conversar em outro momento. Então, beijo e até a próxima.